estar participando do nosso evento, do trabalho também nessa atividade. Tem a palavra aí por 8 minutinhos para apresentar o seu trabalho. Muito obrigado, boa tarde a todos, muito obrigado, é um prazer estar aqui. E eu fiquei muito feliz quando cheguei aqui, né, e soube pelo professor que vai haver um evento relacionado aos deficientes, que ele depois me enviar, porque ao aprovarem meu artigo científico, vocês estão aprovando o artigo científico de uma pessoa portadora de autismo e TDAH. Então, muito obrigado de coração mesmo, também intermédio que vocês fizeram para mim e para quem tem os mesmos, que pode ser chamado problemas que eu tenho, né? Porque para mim foram graças que Deus nos deu, né? E é muito bom para mim estar aqui para falar sobre uma questão que é muito debatida hoje em dia no âmbito do direito, tá? Para debater a inconstitucionalidade ou a inaplicabilidade da lei penal do crime de bigamia, nós achamos por necessário abordar a raiz, quando que esse crime nasceu, como que era a lei do crime quando ele nasceu. E, ao buscarmos, nos deparamos que o crime de bigamia, na época chamado de poligamia, ele foi inserido no artigo 249 do Código Penal de 1830, quando estava vigente a Constituição Federal de 1824, que apesar de já prever como princípio constitucional a laicidade estatal, também informava no próprio texto constitucional que a religião oficial do Império era a cristã, e cultos de religiões que não fossem a cristã deveriam ser realizados em locais religiosos próprios, vedando-se em demais localidades. A partir daí, já vemos uma certa imposição da igreja cristã na época da criação desse crime, que foi criado também junto com o crime de adultério no artigo seguinte, artigo 230. Passado o tempo, o crime de adultério foi revogado em 2005, justamente por causa de uma evolução social no que a sociedade entende como valores éticos e profissionais e sociais. Naquela época, o crime de adultério já não era muito mais aplicado no ramo judiciário. Afinal, haveria um erro da justiça ao revogar o crime de adultério em 2005 e permanecer com o crime de bigamia, que guarda muitas semelhanças 2 décadas depois. Em cima disso, buscamos estudar também outros princípios que norteiam este tema, como o princípio da bagatela, que tem uma relação com este crime, em cima do que se tutela o direito penal, né? E também outros princípios, como da própria monogamia, como o princípio da felicidade, da afetividade, da impossibilidade de retrocesso social e também da dignidade da pessoa humana. Também fazendo um paralelo com o próprio crime de adultério. E uma coisa que nos chamou a atenção também é que há feriados nacionais que são redigidos por leis federais como feriados. Estaria por acaso justificado no direito costumeiro uma imposição da igreja cristã, vez que outras religiões não possuem feriados nacionais regidos por leis federais? Em cima de todo esse paralelo que nós estudamos, chegamos à conclusão de que sim, o crime de bigamia deve ser declarado como inconstitucional em razão do princípio da laicidade estatal. Logo, também devemos considerar que a sociedade evoluiu como um todo no que nós enxergamos como reconhecimento de valores sociais éticos. E foi um erro tremendo ter abolido o crime de adultério em 2005 e não ter abolido o crime de bigamia, vez que há muitas semelhanças entre os dois. Para ser propriamente dito, a diferença principal está em um papel assinado. Nós estamos aqui subestimando o sentido, o significado do casamento da igreja cristã. Só que em nada interfere, não há uma diferença nenhuma com relação aos 2 crimes no que tange ao dever de fidelidade da relação monogâmica. Logo, foi algo tremendo ter abolido um, mas permanecido com um outro. Enxergamos ser um caso de intervenção do direito de família, desde logo adiantando que entendemos pela necessidade dos nubentes se manifestarem no ato da união pela relação monogâmica ou poligâmica que desejarem.
Já com relação aos feriados nacionais regidos por leis federais, há um entendimento pacificado de que eles não ferem a laicidade estatal, vez que as outras religiões têm o poder de decisão de celebrar ou não as datas comemorativas. Só que enxergamos ser um erro ter leis federais que determinam como feriados nacionais as datas celebrativas de uma religião, uma determinada religião, e não ter o mesmo com as demais. Por quê? Porque essas outras religiões, elas não têm o direito legal de paralisar os seus trabalhos para celebrar as suas datas comemorativas. Concluímos assim e agradecemos pela oportunidade. Júlio, novamente parabéns pelo seu trabalho. Ele é um trabalho mais de constitucional do que penal, porque constitucional civil é melhor do que penal, né? É verdade. Mas você trouxe aí na sua apresentação pitadas aí, né, um pouquinho ácidas em relação, além do crime de bigamia, também a questão da laicidade. Eu acho que a questão maior do seu trabalho é a laicidade como um todo, para todos, não só para os não cristãos. Né? Então é uma pílula muito interessante o que você trouxe para apresentar o seu trabalho. Formalmente o seu trabalho ele está bem estruturado, né? Bem indicado aqui algumas situações. A situação, como eu falei também para os colegas anteriores, eventualmente ali do espaçamento entre parágrafos e títulos, você respeitou, né? Em alguns casos aqui a gente vê só um espaçozinho a menos, talvez na hora da formatação, mas em linhas gerais está aqui. Também a padronização, a normalização, se hífen, sem hífen ou com, né? Nos subitens você não usa nada e nos títulos você usa o hífen, depois do número. Né? Então é só uma questão chata de saber qual normalização você vai utilizar no seu trabalho. Né? A questão de siglas, né? Por exemplo, o UOL você coloca aqui UOL, mas o UOL tem um nome, o verso online, né? Você não cita antes para só dizer a sigla. Né? E as questões aqui, poucas correções na parte da citação bibliográfica, tá? Mas na parte de conteúdo eu fiquei feliz assim pela sua abordagem, né? Eu gostei muito da sua abordagem em relação a porque a bigamia ainda vive, se o adultério já foi abolido, né? É uma avaliação histórica, né? E cultural, né? Vindo lá do Império, um pouco antes, né? Das ordenações, etc. Até uma discussão que foi trazida pela doutora Juliana e a Monique também em relação ao histórico da nossa Constituição, dos direitos fundamentais que foram concedidos e qual é a perspectiva dessa concessão. Né? É claro que nós somos um país ainda, evidentemente, com grandes percentuais de cristãos. 80%. Né? 80%, né? Aí divide-se em várias denominações, e é a questão da estruturação da família. Né? Como ela é uma instituição, a professora Cristiane pode abordar melhor, mas é uma instituição ainda muito arraigada num direito canônico, né? E que traz todos esses problemas, graças a Deus, para que nós possamos ter trabalho, né? Aí na área da família, né? No direito civil. Mas ela ainda é uma instituição cristã, uma instituição onde o Estado brasileiro escolheu, desde 1924, a regular como uma instituição essencial ao Estado. Né? Sim, naquela época lá, os próprios doutrinadores já começaram a se manifestar no sentido de que o bem jurídico tutelado, do crime da poligamia e depois da bigamia,
era relacionado ao casamento monogâmico da igreja cristã. O que hoje, os atuais treinadores, eles colocam como bem jurídico tutelar apenas o casamento, só que sempre lembrando, casamento monogâmico. Né? Então, uma certa menção, mesmo que indireta, à igreja cristã. Não estou criticando a igreja cristã, respeito ela como todas, tá bom? Mas não podemos nos basear nos princípios de uma legislação para se discutir crime. Exatamente, até porque a gente tem outras formas de família hoje em dia. Exatamente. E temos outras formas de relacionamentos amorosos. Você vai ter relacionamentos afetivos, que vai encontro à doutrina cristã. Você tem relacionamentos poligâmicos, né? Então aí como que o direito vai seguir essa situação? Exatamente, meio depois de ter feito esse artigo, porque eu fiz ele em mais ou menos 10 dias, eu já estava com vontade de escrever ele, tá bom? Aí quando eu vi a oportunidade do congresso, eu vi com bons olhos a admissão, que eu já tive artigos aprovados aqui já, né? Eu falei abertamente com pessoas próximas a mim e surgiram várias outras coisas que as pessoas falaram, como por exemplo, mas isso aqui ia ser igual aos países da África. É verdade que a maioria dos países que admitem a poligamia são da África, só que os Estados Unidos mesmo não punem mais a poligamia. Pelo contrário, o TAN, que é um dos estados dos Estados Unidos, ele descriminalizou a poligamia e passou a ser tratada apenas como uma forma de infração de trânsito, por exemplo, uma questão administrativa. Isso aqui crime já não é mais lá, né? E ouvi falar também em bons costumes. O que é bom costume para um grupo de pessoas, bom costume pode não ser para outro grupo. Então nós estamos aqui, eu não acho que cabe ao direito penal discutir questões subjetivas, são questões mais objetivas, porque subjetivo tem um lugar, tem um outro, temos que discutir coisas, crime é para discutir coisas, criminalizar coisas, proteger coisas mais certas, não coisas incertas. E até com base nisso cabe o princípio da bagatela. Parabéns. E aí vai longe, né? Eu vou continuar, eu vou passar a palavra para a professora Cristiana. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada, professor Eduardo. Parabéns, tudo, pela abordagem, pelo tema, pela apresentação do seu trabalho. Muito embora nós estejamos aqui falando da tutela penal, do crime de bigamia, nós sabemos que não há mais crime, não é? A questão do adultério, não é mais, né? Só que a bigamia continua sendo crime. 19 anos depois da anulação. Exatamente. O professor Pablo Stolz Galiano, ele tem um capítulo no livro dele, eu até olhei aqui se estava na sua bibliografia, porque é uma bibliografia de fôlego, né? Mas, e acho que é até bacana você dar uma olhada só no capítulo, porque ele vai te trazer uma visão dessa questão também. Ele fala assim: a monogamia é um princípio ou se ele simplesmente deixou de ter valor no mundo jurídico e passou a ser apenas um princípio moral. Então isso é muito interessante para a gente observar, porque está lá no 1566 do Código Civil, né? Direitos e deveres de ambos os cônjuges. O primeiro, fidelidade recíproca. Não é crime, mas é infração aos deveres do casamento. E no 1725, não me lembro, depois de 4 Covid, eu não sei mais nem a data do meu aniversário, gente, fiquei meio lesada. Acho que é 1725. Ele traz os mesmos direitos e deveres para a mulher estável. E nós sabemos, não é, que hoje as pessoas vão atrás para reconhecimento do trisão. Então, a consensualidade em aceitar um terceiro na relação não exime essa questão de crime, porque eu aceito, eu tenho meu marido, mas tudo bem, a gente aceita, mas
terceira pessoa aqui na relação. E daí? Se é consensual. Qual o problema? Não é? Uma coisa também que se assemelha um pouco, só que não diretamente, até por isso eu não abordei no meu artigo, é que há mais de uma década estão aceitando a inclusão de 2 pais e 2 mães nos registros de nascimento de crianças. Multiparentalidade. Exatamente. Não tem uma relação direta com isto, né? Porque isso aqui é união, casamento. Outra coisa é reconhecimento de paternidade. Isso aqui é conjugalidade. Mas tem uma lá relaçãozinha é parentalidade. ali. Exatamente. Tem uma relação a longa distância, digamos assim. Direta não. Mas a distância a gente pode até discutir num trabalho que envolvesse uma descrição mais longa, né? Exatamente. Eu trabalhei num projeto lá em Botucatu, não sei se aqui alguém é de Botucatu. O projeto chama Promotoras Legais Populares. Eles dão formação de direito para mulheres e elas levam as outras, elas se formam promotoras legais, como se fosse um cargo de conselho tutelar, mais ou menos, mas só para direitos da mulher. E nesse curso eu conheci uma moça que é adepta a outra religião e ela foi com aquela roupa burca, como chama? Burca, mas tem um outro nome, não é burca. Burca é o que tampa a cabeça. Mas ela usa aquela roupa, só vê o olhinho dela assim, sabe? E o marido dela tem uma segunda esposa. E pra ela tá tudo ótimo, são amigas. Então, muito é cultura. E eu vejo muito dessa questão da consensualidade, não é? Para você falar em crime de bigamia ou não. Então tem muita coisa que realmente demanda estudo, merece estudo, e nós agradecemos, não é, que pessoas interessadas, não é, enfrentem esse tema. Parabéns. Muito obrigado pela oportunidade, pelo carinho e pela atenção de todos. Parabéns. Tudo o edital vai ser amanhã, tá? Segundo a doutora Marta. Senão, até segunda-feira está complicado. Eu fiquei com medo de falar para minha esposa que eu vou ficar mais noites escrevendo artigos por causa desse edital. Eu acho que a sua esposa vai pôr fogo na sede da OAB. Mas parabéns, espero te encontrar aqui no nosso evento de outubro. Também espero. E traga aí um trabalho também, caso você não brigue lá em casa.